Favoritismo para o jogo da semana, Atlético e São Paulo, quinta-feira, 9h45. Ô Cirilo, para classificação, o favoritismo é do Atlético pelo simples fato de ter a vantagem, né? O Galo ganhou por 1-0 lá no Morumbi, é uma vantagem enorme e um confronto muito equilibrado. Agora, o favoritismo para o jogo é difícil, né? A gente já teve jogos entre Atlético e São Paulo na temporada. O Atlético levou melhor nos dois, né? Venceu na Arena, venceu no Morumbi. Tem o Simões, que gosta muito de história, né? De estatística. Se eu não estiver enganado, Simões, o São Paulo nunca venceu o Atlético em mata-mata em Belo Horizonte. Ele já eliminou o Atlético. Já foi campeão brasileiro em 77, já eliminou em 91, se eu não estiver enganado, mas nunca venceu. Boa noite, né? Boa noite, Alexandre Bem, Simões. né, Simões? Ele gaguejou porque queria dar boa noite. Não, porque 91 foi a semifinal do Campeonato Brasileiro. Aí eles empataram por 1-1 aqui, gol do Clebão e do Martilico, empataram 0-0 no Morumbi e o São Paulo avançou para a decisão porque tinha vantagem. Isso. E aí ganhou o título em cima do Bragantino. Isso. Bragantino 77, do Carlos Alberto o São Parreira. Paulo foi campeão brasileiro nos pênaltis. Nos pênaltis. Não venceu. 0-0, tempo normal e prorrogação, ganhou os pênaltis por 3-2. Isso. Depois, em 2000, na semifinal da Copa do Brasil, São Paulo fez 3-0 no Morumbi e aí empatou por 3-3 aqui no Mineirão. Isso. Contra o Atlético. Aí teve a Libertadores de 13, o Galo ganhou lá 2-1 e aqui de 4-1, e depois teve aquela Libertadores de 2016 em que o São Paulo venceu por 1-0 lá no Morumbi, gol do Michel Bastos, né? Isso. E perdeu por 2-1 aqui, o Galo chegou a fazer 2-0, Lucas Prata e Carlos, e o Maicon, zagueiro que tá no Vasco hoje, fez um gol de cabeça no finalzinho e o gol qualificado classificou o São Paulo na Libertadores. São Paulo nunca venceu o Atlético. Eu não lembro que eu almocei ontem. O Simões lembrou com quem fez os gols de todas as eliminatórias desde os 70. Quem fez os gols. Não vou apertar ele com o tempo, né, dos gols, mas provavelmente ele sabe. Então, é porque a gente combinou antes. Pior que não combinamos. É um fator histórico, né? Claro que cada jogo é uma história diferente, mas o São Paulo, apesar de ter eliminado em alguns mata-matas o Atlético, não foi vencendo em Belo Horizonte. Então existe esse tabu. O Atlético contra o São Paulo decidindo em BH ou jogando em BH não costuma perder. E pro São Paulo passar, ele tem ganhado o Atlético. Ele precisa ganhar do Atlético para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Ô Cirilo, o confronto é muito equilibrado. Por isso que eu acho a vantagem do Atlético muito significativa. Esse 1-0 construído lá em São Paulo. Mas pro jogo da Arena MRV, para classificação, o favoritismo é o do Atlético. O jogo eu vou deixar em aberto, mas tem aquele leve favoritismo do Galo por jogar em casa. Natália Fiuso, um abraço, boa noite, Nath. Um abraço para você também, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham. Que você analisa de favoritismo para quinta-feira esse Galo e Tricolor na Arena? Eu acho que o confronto como um todo é um confronto muito equilibrado, até se a gente for fazer uma retrospectiva rápida aqui do que foi o jogo lá no Morumbi também, não teve um time que por grande parte do tempo dominou o outro, né? O jogo foi de momentos, houve um momento em que o São Paulo pressionou, criou algumas oportunidades, houve um outro momento em que o Atlético foi melhor, o gol do Batalha muito significativo na reta final. De modo geral, acho que foi um Atlético que esteve mais próximo da vitória, foi um Atlético que competiu melhor que o São Paulo. Então acho que por esses fatores traz o favoritismo para a sua casa. Mas se a gente for fazer uma análise do que foi o primeiro jogo, a gente mantém a segunda partida muito em aberto. Acho que se a gente tiver um empate, por exemplo, na Arena MRV, torcedor do Galo não quer isso, né? Que é o Galo fazendo pelo menos um gol, encaminhando a classificação com ainda mais tranquilidade, mas pela qualidade também que tem do outro lado, pelas individualidades do São Paulo, jogadores com muita capacidade de definir um mata-mata, acho que se termina empatado, por exemplo, não seria nada de outro mundo. Então, a minha opinião vai mais ou menos parecida com a do Edu. Em termos de classificação, o gol do Batalha significa muito, dá ao Atlético uma tranquilidade, mas é uma tranquilidade também que não pode ser excessiva, né? É uma tranquilidade que não pode fazer com que o Atlético não compita dentro do jogo. Apesar de estar com 1-0 no placar agregado, é um Atlético que tem que entrar com a mesma pegada que jogou no Morumbi. Dessa forma, estará mais próximo de fazer o segundo e de não sofrer um revés do que o contrário. Mas acho que o fator casa, a Arena MRV lotada e o gol, que já dá uma tranquilidade a mais, abre os caminhos para o Galo. Mas é jogo muito equilibrado. Ô Simões, esse golzinho do Batalha aí no finalzinho do jogo de semana passada, não, retrasada. Da outra semana. Coloca o Atlético como favorito à classificação e esse histórico aí que vocês traçaram há pouco, ele entra em campo também ou não? O Cirilo, eu acredito que sim, sabe? Até que é interessante porque jogador e treinadores falam, isso não vale nada, isso não vale nada. E aí a gente tem vários tabus no futebol que vão acontecendo e
Tem um outro ponto, Cirilo, que eu acho também que não pode ser descartado, tá? O histórico recente de Atlético e São Paulo é totalmente favorável ao Galo, seja aqui ou seja lá. A última vez que o São Paulo venceu o Atlético foi na pandemia, um 3-0, que o Fernando Diniz era o treinador do São Paulo e eles jogaram no Morumbi. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eles jogaram no Morumbi pelo Brasileirão, né? E o São Paulo fez um 3-0. Depois disso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos com 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Galo e 3 empates. Sendo que o Galo venceu os últimos 4 confrontos. Em 2023 venceu por 2-0 no Morumbi, venceu por 2-1 no Mineirão, né? Esse ano já fez 2-1 na Arena MRV e 1-0 no Morumbi. Então, assim, isso não entra em campo. Eu particularmente acho que entra. Eu acho que isso entra em campo sim. Não é decisivo, mas são números que mostram que realmente o Atlético tem uma grande vantagem, tá? Por ter vencido esse jogo de ida no Morumbi e jogar aqui na Arena MRV pelo empate.